É, um amigo meu, aí não vou dizer quem é, mas é o Cicinho. Falou que essas competições sempre é bom você colocar uma equipe reserva porque o jogador entra motivado, é uma oportunidade. Às vezes o cara que é titular, ele já pensa no próximo compromisso, não é? Já final de semana vai ser difícil. E falando em próximo compromisso, no caso do Flamengo, é o Palmeiras, Edu. Tá com aquele medinho, já tá um pouco preocupado. Não, medo não. Respeito, claro, pela história. Por Receio. Tudo. O confronto sempre vai ser dificílimo, né? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar como a imprensa paulista repercutiu, né? Essa grande vitória do Flamengo na Copa do Brasil, venceu o Botafogo por 4-2, uma boa partida no Maraca com time alternativo, um time reserva, vários jogadores ali puderam ter mais minutagem, né? Muitos pediram alguns jogadores que puderam entrar em campo, o Pedro também atuou como titular, fez até um golzinho ali, Cebolinha, Varela muito bem por sinal. O Varela jogou bem ali na lateral direita, né? Ele que deve ser o titular do Flamengo no segundo semestre, já que dificilmente o Wesley vai terminar a temporada na lateral direita, deve ser vendido depois do Super Mundial de Clubes. Então alguns jogadores tiveram essa oportunidade. Muitos elogios ao Mengão é o que vamos acompanhar a partir de agora. Até os paulistas tiveram que se render à boa fase e à boa atuação do Flamengo. Teve mais goleada na Copa do Brasil. Flamengo 4-2 para cima do Botafogo da Paraíba. O Felipe Luiz poupou alguns jogadores, mexeu bem na equipe, mas o resultado foi positivo. Flamengo que joga contra o Palmeiras pelo Brasileirão no final de semana. Com tantos jogos em sequência e podendo até empatar para avançar, Felipe Luiz decidiu poupar a maioria dos titulares. Mesmo com o time quase todo reserva, o Flamengo tratou de cortar qualquer chance de zebra com um início avassalador. Logo aos 4 minutos, Everton Cebolinha cobrou o escanteio e Danilo aproveitou a sobra para abrir o placar. 2 minutos depois, Ayrton Lucas cruzou rasteiro, Cebolinha não dominou e Pedro fez o segundo. Aos 21, Ayrton Lucas lançou Varela e o lateral direito marcou o terceiro. As poucas chances criadas pelo Botafogo da Paraíba tiveram participação de um velho conhecido dos rubro-negros, Henrique Dourado. E aos 35 minutos, a lei do ex entrou em ação. O ceifador recebeu livre, driblou Matheus Cunha e tocou para a rede. No segundo tempo, o Flamengo diminuiu o ritmo. Mesmo assim, fez mais um. Varela levantou na área e Everton Cebolinha testou para o gol. Thalisson acertou a trave de Matheus Cunha. Já Rodrigo Alves teve mais sorte. Pegou a sobra de primeira para dar números finais ao jogo. Placar final, 4-2. Foi um jogo muito bom para poder dar oportunidade para esses jogadores que vêm jogando menos e que possam ganhar minutos e confiança. Crítica ao meu trabalho, a falta de efetividade, mas eu não chuto no gol, hein? Já chutava, não fazia gol também, mas eu acredito assim que por que não fizemos gol contra o Botafogo? Porque existe uma qualidade defensiva no time do Botafogo, existe um time que bloqueou os chutes, que não deixou chegar com tanta facilidade, que os atacantes se sacrificaram muito defendendo, fechando os volantes, fechando os espaços, não deixaram chegar. Classificação tranquila. Agora, com o time descansado, Felipe Luiz terá um desafio bem mais difícil pela frente. O Palmeiras, domingo, no Allianz Parque, no confronto entre o primeiro e o segundo colocados do Campeonato Brasileiro. As duas equipes que estão na ponta, as duas equipes talvez, não sei se eu estou falando certo, mas com maior investimento, e isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. A gente não tem para onde fugir, a gente tem que lidar com isso e verdadeiramente entrar em campo pensando na vitória. Flamengo vencendo mais uma, 4-2. Aproveitou ali para fazer alguns gols, ainda 2 gols também, Henrique Ceifador, conhecido da torcida do Mengão. Mas era uma classificação já esperada, né, Cicinho? O Flamengo era um time que, nesse confronto especificamente, era muito favorito. Exatamente, conseguiu, né, a vitória no primeiro jogo. Então, decidindo no Maracanã, o Flamengo é muito melhor. Mas o Flamengo ainda toma muitos gols e isso tem incomodado o Felipe.
Acredito que precisa ter muito mais atenção. Se bem que o torcedor do Flamengo, ele quer ver muitos gols, se toma, o torcedor não está nem aí, mas assim, precisa organizar um pouquinho mais defensivamente, porque o Flamengo não pode tomar 2 gols assim no Maracanã, como aconteceu. Um amigo meu, aí não vou dizer quem é, mas é o Cicinho, falou que essas competições sempre é bom você colocar uma equipe reserva porque o jogador entra motivado, é uma oportunidade. Às vezes o cara que é titular, ele já pensa no próximo compromisso, não é? Já final de semana vai ser difícil. E falando em próximo compromisso, no caso do Flamengo, é o Palmeiras, Edu. Tá com aquele medinho, já tá um pouco preocupado. Não, medo não. Respeito, claro, pela história. Por Receio. Tudo. O confronto sempre vai ser dificílimo, né? Mas o bom é que o Luiz Felipe conseguiu gerir Felipe Luiz, desculpa. Felipe tudo meio Luiz, parecido. Conseguiu gerir bastante o elenco. A gente colocou alguns jogadores que não jogou, principalmente o Gerson no último rodada do Brasileirão jogando, estão dando conta do recado. Né? Por mais que o Cicinho acabou de falar, né, o favoritismo, e ainda mais por ter ganho o primeiro jogo, né, do Botafogo, isso foi normal. E fez por onde. E é isso que, como o Cicinho falou, o respeito é isso, vai lá e faz os gols. Vai lá, faz 1, faz 2, faz 3. É claro que abaixou um pouquinho a guarda, tomou gols também, que é bom analisar isso também, mas o Flamengo passou com tranquilidade diante do Botafogo. Rona, a gente sabe que o Flamengo é um dos candidatos ao título da Copa do Brasil, que, aliás, se a gente for pensar, quem é o atual campeão da competição, não é? Então tem uma cobrança. E apesar dos 2 gols, eu concordo, esse vacilo defensivo, a gente percebe até na coletiva que o Felipe Luiz está incomodado, mas ontem não fez muita diferença. O Flamengo foi lá e aplicou 4. Sim, mas ele está incomodado com a defesa. O Edu bateu nesses pontos. Porque além de você ter um time que faz gol, você tem que ter pelo menos equilíbrio para não ficar tomando tantos gols. E essa é a preocupação do Felipe. Mas também quem tem Pedro, ele tem quantas peças? Aí não dá certo ali, coloca o Cebolinha, ele vai lá e faz gol. Aí coloca outro, vai lá e faz gol. O Arrascaeta fica fora, entra, já começa a fazer gol e distribuir o time no ataque. Então, ele tem um leque, ele se preocupa mais com o setor defensivo que está oscilando num momento como esse. E né? por isso que ele trouxe, de repente, o Rodrigo Caio. Para, de repente, estar orientando mais a parte defensiva ali do Flamengo, né? Porque está tomando bastante gols. Então, de repente, o Rodrigo passar um pouquinho mais de experiência para os defensores. Precisa se equilibrar. Enquanto o ataque resolve, Tomara ok. que contra o Palmeiras não se equilibra, não. Bom. E pensando na vitória sempre, um abraço para aquele homem gostoso chamado Emer Show. Cheiroso, né? O que ele tá fazendo em Campos, hein? Não sei. O que o Emer Show tá fazendo em Campos? Não sei se ele tá solteiro, se ele tá namorando. Não, gente, sei. o homem tá namorando. Tá Tá namorando? trabalhando com a Aligás, tá lá na Petrobras, Emer Show. Tá assistindo a gente, beijo pro Emer Show. Rapaz, queria que ele passasse a dica do perfume dele, porque esse homem é cheiroso. Aquele lá do SBT, que o nome é... Jequiti? Começa com G, Jequiti Celso Portiolli, com certeza. Bigode, Flamengo venceu, meteu 4, um torcedor aquele um pouco mais chato, ou seja, muitos. Mas não pode tomar 2 gols do Botafogo. Pode até questionar, mas assim, era um jogo também... Precisava fazer o dever de casa e se classificar para as oitavas, que agora vai subir um pouquinho o nível de competitividade. Olha pro Fortaleza, perdeu pro time da Série C do interior de Pernambuco. Absurdo. Tivemos o Fortaleza Absurdo. e o Grêmio. O Grêmio também saiu. Os dois Mas o Grêmio eliminados. foi assaltado. O Grêmio verdade. foi assim, mão na cabeça. Verdade. Mão na cabeça. O Grêmio foi Concordo assalto. com você. Fortaleza não, irmão. Foi bola. Concordo com você. Eu tô de acordo. É assim que os caras falam lá na Padre Miguel. Mão na cabeça. Não é assim que faz? O cara falou, cara. Não, GV, eu acho que o Flamengo fez um jogo, eu acho que dentro das pretensões que tem, foi um bom jogo, até pelo time que entrou em campo. E aí a questão dos gols sofridos, vou começar por isso. O primeiro gol sofrido é uma falha, para mim, do Matheus Cunha, que não tinha que ter saído. Era uma bola que, se ele ficasse debaixo da meta, provavelmente ele defenderia caso o Henrique Dourado conseguisse finalizar. Porque a gente não tem nem essa certeza também, porque tinha outro zagueiro chegando. E o segundo gol do Botafogo é o rapaz pega uma bola bem difícil, bem delicada, uma jogada de escanteio que cortam e ele pega de primeira, foi muito feliz. Ali não tem como, ali você não tem erro do Matheus Cunha, talvez um erro de posicionamento para o rebote do escanteio, mas acho que a gente tem que dar o mérito total ao rapaz que fez o gol, que ele pegou muito bem na bola, ele entrou bem, esse menino entrou bem no jogo, teve algumas oportunidades. Eu acho que é um jogo importante para você dar minutagem para quem não vem atuando. É legal de ver, e ontem é engraçado de ver, porque quando a gente deu aqui a escalação,
Eu fui uma das pessoas que falei, pô, eu acho um pouco incoerente o Felipe colocar o Matheus Gonçalves para jogar por dentro, sendo que ele sempre diz que o Matheus Gonçalves rende melhor jogando aberto. Porque a gente aqui tinha uma ideia de que o Matheus jogaria por trás do Pedro. E não foi o que aconteceu. Quem jogou nessa posição foi o Cebolinha. E o Matheus Gonçalves, de fato, jogou aberto. Começou jogando por um lado, terminou jogando por outro. E eu gostei. Eu gostei da desenvoltura do Matheus Gonçalves. Ainda tem que melhorar, mas acho que para o que deu para fazer, ele foi bem. Acho que é bom a gente destacar também o retorno do Lohan, que já tinha sido relacionado no último jogo do Campeonato Brasileiro. Não tinha entrado, volta a ser relacionado, entra, tem até alguns bons momentos ali dentro do jogo, quase fez um gol de fora da área, arriscando. Então eu acho que é importante para você, esse é o típico jogo, para você fazer o que o Flamengo fez nos 20 primeiros minutos, faz 3-0 logo e decide a parada. Porque aí você pode ter tempo, você pode colocar um Arrascaeta que foi preservado no último para jogar 10, 15 minutos, para pegar um pouquinho de tempo para o jogo contra o Palmeiras. Enfim, outros atletas também que não vinham tendo minutagem. E eu não posso aqui, eu sempre vou fazer isso, porque eu fui um dos grandes críticos. Ah, tava só esperando esse momento. E toda vez que ele jogar bem, eu vou assumir. Mais um bom jogo do Varela, mais um bom jogo, tanto com a bola como sem a bola também. No gol que ele faz é interessante que a jogada dos dois laterais é o Ayrton cruzando pro Varela e a jogada começa com o Varela lá do lado direito, vou te dar uma boa notícia. rodando a bola. Quer dizer, boa, né? O Wesley tá fora contra o Palmeiras, teremos provavelmente Varela. E eu posso me arrepender do que eu vou dizer aqui agora, nesse momento. Meu Deus do céu. Tá? São Então não diga. 12:08, pelo que parece. Não, eu vou dizer porque eu não tenho medo de errar, entendeu? Aqui não tem esse problema. Eu sou um ser humano. Vai lá, coach. Vai lá, Tony eu Robbins. também. Assim como você que está em casa, todo mundo erra. Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. Tá escrito, tá escrito. Mas, ó, vou falar uma coisa aqui. Talvez... Peraí, pô. Aí matou. Ai, não dá. Eu vou pedir. Ah, não sai, Pedro. Mas não tem nada. Por isso é que eu vou me mandar. Tanto critiquei. Então, peraí. Pô, no final de semana lá. E eu não discordo totalmente não. Acho que faz sentido a análise dele, né? Deles em geral ali. Hoje o Wesley não vem vivendo uma grande fase, né? Caiu um pouquinho a produção do Wesley, pelo menos nos últimos jogos. É um jogador importante, chega muito ao ataque. É claro que quando você pega um time que ataca muito também, que o Palmeiras não vai jogar atrás de maneira alguma, deve ser um jogo bem lá e cá. Então, você tem um jogador que marca melhor, beleza, eu acho bom. O Flamengo tá bem ali defensivamente, né? Tem o Alexandro e tem o Varela. Pelas laterais, você tem um pouco mais de segurança. Em especial do lado do Alexandro, né? Já que por lá joga o Estevão, que toda hora é pressão ali nas costas do lateral esquerdo. Então, certamente será um grande jogo. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!